Olá, boa tarde a todos que estão assistindo esse vídeo. Estamos aqui dando continuidade no momento assíncrono, a aula de número 9 para as turmas de matemática 3 do integrado, tanto dos turnos vespertino quanto do turno matutino. Só fazendo uma rápida revisão do que a gente viu na aula passada, no vídeo anterior dessa mesma aula, aliás, nós falamos sobre a introdução às retas, de como é que elas eram representadas, as suas equações, que era a equação reduzida, a geral, a segmentária e a paramétrica, bem como nós analisamos o comportamento existente entre duas retas, né, de como é que elas poderiam se comportar quando se relacionam entre elas. Como nós vimos até nesses últimos slides aqui. Bem, dando continuidade ao assunto, nesse vídeo nós vamos falar sobre coeficientes angulares, condição de paralelismo e condição de perpendicularismo, tratando-se naturalmente de duas retas que estejam no mesmo plano. Bem, para a gente começar, quando nós fixamos um sistema cartesiano ortogonal em uma reta, nós podemos usar como referência o eixo das abscissas. E quando nós estabelecemos isso, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui um exemplo bem elementar aqui, tá? Só para a gente entender o que eu estou falando. Eu tenho aqui o eixo X e tenho uma reta qualquer, deixa eu botar a reta de outra cor. Você vai ver que forma-se quando ocorre a interceptação dessa minha reta R, ou bem distante de onde eu queria, existe aqui um ângulo, certo? E esse ângulo, quando ele não for paralelo ao eixo do X, nós vamos chamar de coeficiente angular da minha reta. E nós vamos identificá-lo como por essa letra M, esse número real M, tá? De tal maneira que M vale a tangente desse ângulo. Eu coloquei ômega, mas no caso seria o ângulo alfa. E aí, a questão que surge é como é que eu vou determinar a medida desse coeficiente angular? Que ângulo vai ser esse? Existem duas formas. A primeira é eu sabendo dos pontos dessa reta, e aí eu posso fazer algum processo que a gente vai ver daqui a pouco, ou sabendo a equação geral da reta, que com isso é suficiente para nós sabermos como proceder. Observando aí o primeiro caso, tem aqui essa ilustração ao lado, que ela mostra mais ou menos como seria uma situação. Seleciono dois pontos, A e B. Naturalmente, esses dois pontos vão ter abscissa x1 e x2, naturalmente, e ordenadas y1 e y2, respectivamente. Com isso, o tamanho do segmento A1, B1, usando um pouco de trigonometria, que a gente pode até fazer aqui em separado, para a gente entender como é que é esse procedimento, o que eu tenho? Está aqui o Jamboard, tá? Tenho uma situação... vou colocar a caneta somente, detalhe técnico. Vou tentar fazer aqui um pouco maior. Está aqui meu eixo X. Vou botar aqui. Deixar aqui na perpendicular. Esse aqui é meu eixo Y. E tem aqui uma reta, qualquer que seja ela. Deixar ela bem aqui, minha reta R, tá? E aí eu seleciono dois pontos. Aqui vai ser o meu ponto A. Aqui vai ser o meu ponto B. Desculpa, deixa eu ver se eu melhoro aqui esse B. E aí o que acontece? À medida que eu trago aqui o B em relação ao meu eixo X, eu vou fazer somente aqui para o eixo X, que o princípio vai ser o mesmo para o eixo Y, tá? Caramba! Não, só uma vez, ver se dá certo aqui agora. Tracei uma perpendicular. Tracei uma outra perpendicular e a gente consegue visualizar que eu consigo fechar esse triângulo, e esse triângulo aqui ele é um ângulo reto. Então, notem que aqui eu tenho uma medida x de B, uma abscissa x de B, e aqui uma abscissa x de A. E esse comprimento aqui, ele vai ter exatamente medida x de B menos x de A. Usando um raciocínio similar, aqui eu vou ter uma medida y de B menos y de A. Bem, mas já que eu quero saber o ângulo, vamos olhar apenas aqui para o meu ângulo alfa, tá?
Então, eu tenho aqui uma medida que vale o comprimento de A até B e um ângulo alfa, de acordo com o que eu tenho aqui, ó. Então, olhando-se só para a medida do segmento A1B1, que tem aqui o XA até o XB, eu vou ter a seguinte situação, ó, de acordo com o que a gente tem aqui. AB vezes o cosseno de A. Ou seja, olhando aqui para o meu ângulo, o cosseno do meu ângulo, que é exatamente o cateto adjacente, que é o XB menos o XA, ou ainda o segmento A1B1, em relação ao tamanho do meu segmento AB, sobre a minha hipotenusa desse meu triângulo. E aí a gente escreveria assim, ó, cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que é o que ele definiu aqui como sendo o A1B1, o tamanho do segmento, hoje a minha lousa está mais ruim que anteriormente, sobre a medida da minha hipotenusa, que é o tamanho do segmento AD. Com isso, eu tenho que o segmento AB vai ser o segmento A1B1 vezes o cosseno de alfa. Olha, gente, realmente está bem ruim aqui. A minha lousa está sendo bem estranha. Mas, enfim, a ideia é que nós tenhamos essa situação. A1B1 vai ser o AB vezes o cosseno desse meu ângulo alfa. É exatamente esse ângulo. Vamos para cá, caneta. É exatamente esse meu ângulo aqui, ó. Ok? E aí é só fechar aquele triângulo aqui, ó. A gente tinha tentado fazer no John Board. Usando o raciocínio análogo, a gente vai ter que o tamanho do segmento A2B2 no eixo Y, lembrando que aqui eu estou no eixo X e aqui eu estou no eixo Y. Eu fazendo essas mesmas contas, eu vou ter que o segmento A2B2 vai valer o segmento AB vezes o seno alfa, usando agora a relação seno, tá? E aí eu tenho, relacionando os dois, A2B2 sobre o A1B1, a gente chega no tangente de alfa, que é exatamente a medida do meu coeficiente angular, certo? E aí aquilo que eu tinha escrito lá no Jamboard, né? O A2B2 é o YB menos o YA, ou ainda Y2 menos Y1, e aqui o A1B1 vai ser o XB menos o XA, o X2 menos o X1. Volta para a apresentação. E aí a gente escreve esse M como sendo exatamente a variação do meu Y sobre a variação do meu X. A gente poderia associar isso aqui com os conceitos lá da física, né? E aí, fazendo de uma outra forma, usando aqui a reta geral, a gente pode escrever esse coeficiente exatamente como sendo os coeficientes A e B, certo? Seria o menos A sobre B. Rapidamente a gente conseguiria fazer isso. É só lembrar a variação do meu X, do meu Y sobre a variação do meu X. E aí existe uma aplicação, né, que a gente já vê, a equação da reta passando por um determinado ponto. Então, suponha que eu tome um ponto x0, y0, qualquer que seja ele, e eu desejo saber, obter uma equação de uma reta que passa por P, né? E aí, naturalmente, vou precisar saber o ângulo, né? Então, a gente tem duas situações. Ou S vai ser perpendicular ao eixo do X, ou R não vai ser perpendicular ao eixo do X. No caso em que a reta for perpendicular, a minha expressão vai ser essa, x igual a x0, certo? No caso que não for, aí eu tenho aquele meu coeficiente que eu apresentei anteriormente, eu vou fazer y menos y0, que é do ponto dado, sobre x menos x0, que é também do ponto dado. E aí a minha expressão vai ser escrita dessa forma, y menos o ponto dado, igual ao meu coeficiente angular, vezes o x menos o ponto dado. Vejam que com essas informações, tipo, tanto o y0 quanto o x0 serão informações dadas, e que com isso a gente consegue escrever a nossa equação somente com esses dados. Naturalmente, eu preciso também do meu coeficiente, né? Do meu coeficiente angular. Bem, condição de paralelismo. Duas retas vão ser paralelas entre si se os seus coeficientes angulares forem iguais. Como assim? Acho que eu tenho até uma ilustração aqui. Então, deixa eu ver se consigo usar um outro Jamboard.
É meio evidente, tá, queridos? Como assim, professor? Vou fazer aqui um sistema cartesiano. Esse aqui tá já melhorou um pouquinho. Acho que era bem que estava sujo o, a mesa digitalizadora. E vou tentar fazer aqui duas retas paralelas, tá? Só para a gente entender o comportamento. Espero que fiquem paralelas. E aí duas coisas vão chamar a atenção de você. Vão chamar a atenção. Qual é? A primeira, aliás. Esse meu ângulo vai ser esse mesmo ângulo em relação ao meu eixo X. Então, se eu disser que aqui é a minha reta R, aqui é a minha reta S, eu tenho um ângulo de R e eu tenho um ângulo de S. Logo, o ângulo de R vai ser igual ao ângulo de S. Ainda está em determinada região. E aí, a gente chega nessa situação. Ó. Como o ângulo alfa da minha reta R é igual ao ângulo alfa da minha reta S, eu posso aplicar a tangente dos dois lados dessa minha expressão aqui, nesse momento. Cadê você? Você testa e não vê, eu aplico a tangente aqui e eu sei que a tangente de alfa R vai ser o coeficiente do meu M, o coeficiente angular da minha reta R, e o tangente de alfa S vai ser o coeficiente angular da minha reta S. A gente tem essa comprovação. Uma outra forma de nós verificarmos isso seria eu escrever essas minhas duas retas na sua forma geral, tanto a reta R quanto a reta S, observava os coeficientes A1, B1, A2, B2, tanto da reta R quanto da reta S, e aí a gente colocaria para determinar, para calcular o determinante. Vou falar de determinar o determinante, esse é um pouco diferente. Esse negócio aqui, queridos, é conhecido como combinação linear. Então, eu digo que quando eu tenho uma combinação linear, ou seja, o determinante dessa linha, dessas duas filas foi igual a zero, eu tenho aí duas retas paralelas. E aí, para mim comprovar isso aí, basta eu calcular o determinante. Lembrem-se, quando eu for calcular esse determinante, os elementos da minha diagonal principal são positivos, os elementos da minha diagonal secundária são negativos, e aí eu faço A1 vezes B2 menos B1 vezes A2, ou o contrário. Isso aqui é igual a zero. O A2 passa, A2B1 passa para o lado de lá da igualdade com o sinal trocado, e o A2 volta dividindo e o B2 volta dividindo. Então, notem que se eu tiver A1, aliás, aqui, perdão, tá, queridos, consertem, aqui é o A2 e aqui é o B1. Então, eu tenho A1 sobre A2, que é conhecido como meu... aliás, minto, perdão, isso aqui vai ser A1 sobre B1, e aqui vai ser o A2 sobre o B2. Reescrevendo, eu tenho A1 sobre o B1, A2 sobre o B2. A1 sobre B1 é meu MR, e A2 sobre B2 é meu MS. A1 sobre B1 é meu coeficiente angular da reta R, A2 sobre B2 é meu coeficiente angular da minha reta S. Ok. Já para condição de perpendicularismo, aliás, ainda de paralelismo, desculpas, estou querendo adiantar aqui a coisa. No caso de duas retas serem paralelas, se eu assim desejar, é uma coisa bem simples que eu preciso fazer é eu escrever a minha reta na minha forma reduzida e olhar o coeficiente angular. Vocês lembram que quando eu escrevo a minha reta da forma reduzida mx mais n, o meu m é meu coeficiente angular e o meu n, caramba, tá bem ruim aqui de escrever hoje, viu? Dá uma limpezinha nisso aqui. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Coeficiente linear, ele tá ficando um pouco inclinado, não sei se é a posição que eu tô, sei lá. Ou é porque tá molhado, enfim. Pois bem, então, eu fazendo a minha equação na minha forma reduzida, colocando ela e observando o meu coeficiente angular,
basta eu escrever as duas retas dessa forma e eu analisar os dois coeficientes. Se eles forem iguais, eu vou ter retas paralelas. Se eles não forem iguais, eles não vão ser retas paralelas. E aí nós temos um exemplo de uma aplicação dessa situação, que é exatamente quando se tem um questionamento. Construa uma determinada paralela a uma reta dada que passa por um ponto. Então, tá aqui, eu coloquei um exemplo para a gente entender. 4x mais 2y menos 6 é uma reta e que passa no ponto 4, 5. A primeira coisa que nós fazemos é escrever essa expressão na sua forma reduzida, onde nós queremos saber o coeficiente angular, certo? Então, nós temos aí y igual a menos 2x mais 3. Então, olha que m aí vai ser o menos 2, que é o meu coeficiente angular. E aí eu aplico no ponto, já que a reta vai passar no ponto 4, 5. Então, lembra que o pau ordenado, ele é... Cadê você? Está aqui. X, Y. Então, onde tiver X, eu vou colocar o 4. Onde tiver Y, eu vou colocar o 5. Isso tudo para mim saber o valor do meu coeficiente linear. Então, eu vou ter 5 menos 2 é o meu coeficiente angular, vezes 4 mais n. Quando eu fizer as contas, o n vai ser 18. E aí eu reescrevo minha expressão na forma reduzida. Y igual a menos 2x. Vejam que o y e o x eu coloco variáveis livres, que são exatamente aquilo que vai representar aí a minha reta. E o 18 é exatamente o meu coeficiente linear que eu acabei de determinar. E aí, reescrevendo na forma geral, vai ficar 2x mais y menos 18 igual a 0. Ok? E aí, para a gente fechar essa parte do nosso vídeo, nós temos questão de condição de perpendicularismo. Duas retas vão ser perpendiculares entre si se o produto dos seus coeficientes angulares for menos 1. Lembrem-se disso, tá? O coeficiente da minha reta R multiplicado pelo coeficiente da minha reta S tem que ser igual a menos 1. Para a gente tentar comprovar isso, a gente lembra lá da geometria que se eu tomar um determinado triângulo, um ângulo externo vai ser a medida da soma dos outros dois internos não adjacentes. Ou seja, o que eu estou dizendo? Olhando aqui para a figura, e eu fiz um exemplo só para a gente entender, desse meu primeiro aqui, ó. O que eu tenho? Eu vou ter aqui o meu A2, se você, deixa eu tentar apresentar aqui, cadê você? Ó, o A2 vai ser a soma desses dois aqui, ó. O alfa 2 vai ser a soma do alfa 1 com um ângulo de 90 graus, que é π sobre 2. Aqui na minha expressão. Aplicando tangente nos dois lados, então eu vou ter tangente de alfa 2, tangente de alfa 1 mais π sobre 2. Essa minha segunda parte aqui, com alguma trigonometria, nós conseguimos verificar que isso aqui vai ser a cotangente de menos alfa 1. Pelo fato da paridade da função cotangente, a gente vai ter que o tangente de alfa 2 vai ser menos o inverso da tangente. Lembre-se que a cotangente é o inverso da função tangente. E aí, quando eu tenho tangente de alfa 2, multiplico meios por extremos, ó, tangente de alfa 2, tangente de alfa 1, a gente se lembra que a tangente de alfa 2 vai ser o coeficiente angular de uma das retas, a tangente de alfa 1 vai ser o coeficiente angular da outra reta. A gente poderia verificar que isso está invertido, né? Mas como eu estou multiplicando, isso aí não vai ter problema. E aí a gente tem esse MR vezes MS igual a menos 1. Isso aqui é só para verificar o importante nessa parte aqui do perpendicularismo, meninos, que é útil para a gente, é eu me lembrar desse negócio aqui, ó, que o MR vezes o MS vai ser menos 1. Ok? Aquilo que eu já havia falado na condição de paralelismo serve para cá também, só que com uma diferença. Eu escrevo na forma reduzida, observo os meus dois coeficientes angulares e faço o produto entre eles. Se o produto for menos 1, essas duas retas são ditas perpendiculares. Se não for, não vão ser perpendiculares. Elas podem até se interceptarem, mas não vão ter um ângulo de 90 graus entre elas. Fazendo de uma forma similar e mudando um pouquinho só o exemplo que a gente fez, como no caso do paralelismo, nós vamos tentar construir uma perpendicular, uma reta dada que passa por um ponto, certo? Está aqui a situação, a reta é a mesma e que passa no mesmo ponto. Fazemos do mesmo jeito, tá, queridos?
Escrevemos na forma reduzida para tentar achar o coeficiente angular. Ficou do mesmo formato, y igual a menos 2x mais 3. Só que, quando eu chego aqui, e eu vejo que o coeficiente angular é menos 2, eu tenho isso aqui, ó. Menos 2 vezes um certo ms, que eu não sei quanto que vai ser igual a menos 1. E aí basta fazer que ms é menos 1 sobre menos 2, menos com menos dá mais. Notem que isso aqui dá o meu 1 meio, né? Então, o coeficiente angular da sua perpendicular vai ser esse 1 meio que eu determinei. E aí eu faço o mesmo procedimento para mim achar o coeficiente linear n. Atribuo os valores do ponto, x4 e y5, aqui nessa minha expressão. Usando um pouco de álgebra, eu chego que meu n é 3, e reescrevo a minha expressão reduzida, e depois a geral, como sendo y igual a 1 meio x mais 3, e x menos 2y mais 6 igual a 0. Só para a gente fazer uma brincadeirinha, eu vou aproveitar aqui nessa parte final, antes de encerrar, e vou abrir aqui o GeoGebra, só para a gente observar o comportamento e verificar que realmente essas expressões elas vão representar tanto a reta paralela, certo? Primeiro de tudo aqui eu vou marcar o ponto 4, 5. Vamos colocar aqui o ponto 4, 5, só para a gente deixar fixado. Deixa eu voltar aqui. E a gente vai tentar fazer o comportamento, tá? Vamos lá voltar. A minha primeira reta era 4... Vamos voltar aqui para a gente ver como é que funcionava, tá bom? Ó, 4x mais 2y menos 6 igual a 0. X mais 2y menos 6 igual a 0. Tá aqui. Ok, fiz a minha reta. Então, aqui é a equação 1, tá bom? A equação que eu encontrei foi a equação... Vou escrever essa na forma reduzida, que também serve, tá? Eu poderia escrever qualquer das duas. Y igual a menos 2x mais 18. Então, vamos aqui escrever y igual a 2x mais 18. Oi? Perdão, meus queridos. Por isso que deu problema, é menos 2x. Vamos lá de novo. Y igual a menos 2x. Agora mais o 18. Devo ter errado alguma coisinha aqui, só pode. Errei. Desculpas. Caramba, eu vou consertar isso aqui no slide, tá? Isso aqui dá 13, tá bom? Isso que eu tava achando estranho. Então, mais uma vez, vamos editar isso aqui. Pronto. Agora sim. Então, vejam que a minha função f, que é uma reta, né? E no caso aqui da 13, ela vai passar por esse ponto que eu coloquei, como vocês estão observando. E, para a gente fechar aqui no GeoGebra, esses erros técnicos acontecem, tá? Peço desculpas por eles. A gente tenta fazer no ao vivo. Vamos escrever essa minha reta que eu achei e ver se ela forma um ângulo de 90 graus com aquela reta dada que era a reta original. X menos 2y mais 6 igual a 0, tá? Então, vamos escrever aqui. X menos 2y mais 6 igual a 0. Observem que passa no ponto, conforme vocês estão vendo. Aqui é a equação 2. E vamos tentar, só para fechar, achar o ângulo do meu EQ1 com o meu EQ2. Notem que aqui ele está medindo 270 graus. Não é? Se é 270 graus, eu sei que a medida aqui, se eu invertesse, calculasse do EQ2 para o EQ1, daria o ângulo de 90 graus, que é exatamente a perpendicular. Pelos erros eu peço os devidos desculpas, vou estar aqui encerrando a gravação, tá? E aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Vou encerrar.